Fernando. E aí, como é que foi a conferência para vocês? O que que Nossa, vocês aprenderam lá que pode estar relacionado com o que nós aprendemos no curso até agora? nossa, foi incrível a conferência. Eu amei. Amei muito, foi muito boa. Falou sobre o templo, né? Falou sobre o alicerce, né? Teve discursante que falou sobre a questão do alicerce, nosso verdadeiro alicerce, né? Tá no que está fundamentado. E falou muito sobre família. E foi muito bom mesmo. Eu amei a conferência, amei o discurso do presidente Oaks, foi muito, muito bom. Muito bom. Isso é verdade. Eu acredito que até um tema que a gente vai ser pautado muito pela primeira presidência é a questão da proclamação à família ao mundo, né? Parece que vai voltar aquela questão depois de 30 anos, vai voltar a bater novamente na tecla sobre a questão da proclamação ao mundo da família. Mas também a gente viu muitos discursos sobre ser pacificador, né? Sobre, novamente voltou esse tema, sobre criarmos pontes em vez de levantarmos muros. A questão da fofoca, a questão. Eu achei muito interessante também. Realmente foi muito bom. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre o grande trabalho de coligar Israel, né, no mundo espiritual. Professor, Oi. aproveitando que você tocou no assunto da conferência, posso falar a verdade mesmo? Pode, fica à vontade. O que eu consegui sentir nesse discurso é que as impressões foram que ele está falando assim, que os jovens eles estão muito desfocados do verdadeiro propósito. Por isso foi tocado tanto na família, incentivar os pais, incentivar os filhos, né? Casar, ter filhos. E eu pensei na hora, antes de começar até essa sessão, essa última sessão, eu tinha até falado, eu não vim aqui a passeio. E aí uma outra membro da igreja comentou comigo, a gente não veio aqui para um passeio turístico, né? A gente veio aqui com um propósito, a gente aceitou um plano lá quando estávamos no conselho, então nós viemos com um propósito. Aí teve uma outra autoridade da igreja até comentou assim comigo, que ele parece que ele estava dizendo assim, ei, vocês jovens, estão pensando que vocês estão numa república, só para comer, beber, e aí, não estão fazendo nada, não estão realizando, largue o celular, né? A família se senta à mesa e não conversa mais, e não tem mais propósito. Sim. Ele falou até sobre jardinagem, cuidar de casa. Eu mais ou menos eu entendi assim que realmente ele Não, está dando um sacode nos jovens, que é para a gente poder ter foco, ter propósito e fazer as coisas, né? Que são nos ordenadas, e não ficar assim, só como se estivesse realmente num passeio. verdade. A parte que minha esposa ficou mais feliz foi quando ele falou sobre as famílias, né? Terem mais filhos, né? Aí minha esposa falou: bem, esse mandamento já não se compete mais para mim, né? Já quatro já chega. É exatamente nesse ponto que eu queria tocar, só que eu estava tentando ser sutil, mas a realidade, eu vou ser bem sincera. Olha, eu vou ser bem sincera. Eu quero ter 7 filhos, sabe? Nossa, E aí, que legal. quando eu falo isso, as pessoas me chamam de louca. Ah, não, mas isso é loucura porque não tem como, não sei o quê, e o país não tem dinheiro. Gente, o centro é Jesus Cristo. Se o Senhor ordenou, é porque de alguma forma a gente vai ter recursos para fazer, né? De alguma forma a gente precisa enxergar o nosso potencial divino, né, como ser humano, em poder buscar se especializar e ter um bom trabalho, um bom emprego, e as coisas vão acontecer, a gente vai ser abençoado. Aí, Sim. quando eu falei isso, meu bicho falou assim: não, não vai ter 14 filhos. Eu falei: tá bom, então, né? Se for, se for para cumprir o plano do Senhor, porque realmente é isso que a gente veio fazer aqui, né? A gente tem que Exatamente. a gente tem que desfocar das coisas e sempre, às vezes aparece uma coisa para atrapalhar, uma coisa aqui, outra ali, mas a gente tem que manter o foco. Correto, isso mesmo. E aí, pensando nisso, teve uma declaração dele que chamou muita atenção, né? Foi quando ele disse que não seria mais anunciado templos, já temos templos, bastante templos em construção, anunciados em construção, e aí tem um pouco a ver com o nosso tema da aula, né? A gente vem aprendendo aí sobre os alicerces do templo,
E eu estava até comentando com minha esposa, nós vamos futuramente ter 20 templos no Brasil. Algo que, para mim, como membro da igreja, era inimaginável. Porém, quando a gente fala sobre o nosso curso, a gente viu anteriormente, né, na aula anterior, há 2 semanas atrás, sobre a questão da honestidade. E aí tem esse discurso do Elder Oaks, né, muito plausível, sobre nós sermos o mais possível, né, menos tolerante com nós mesmos. Isso vai fazer com que o nosso padrão de honestidade ele seja elevado. E aí ele fala: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me, né? Então, buscar e sermos como nosso Salvador. E nessa semana, a gente vai estar aprendendo sobre um ponto importantíssimo dentro do trabalho do templo, dentro dos fundamentos do templo. E aí eu pergunto para vocês duas, né? Quando pensamos no templo, qual é a primeira coisa que vem à mente de vocês? Reino celestial. Reino celestial. Sabrina, Dignidade. dignidade. Muito bom. Eu gostaria então que vocês pudessem fazer o seguinte: pensasse o seguinte, e o que faremos, e o que fazemos no templo que beneficia outras pessoas, especialmente aquelas que já faleceram? As ordenanças, né? Ordenanças Opa, da obra vicária. ordenanças, muito bom. Alguma coisa diferente, Sabrina? Concordo com a Daniela. Opa, testifico, né, Sabrina? Muito bom. Então, eu peguei 3 salas que nós temos no nosso templo, que elas são preparativas, né? Eu não coloquei aqui a sala celestial, porque esses 3 salas aqui, elas têm um ponto muito importante, ela tem uma representação muito importante. E aí, quando nós pensamos sobre o que nós fazemos, e aí vocês falaram ordenanças, isso é muito real, né? Nós fazemos ordenanças. E o templo nada mais é do que o propósito dele principal é esse, é fazer ordenanças, nos qualificar, nos preparar para voltar à presença de Deus. E o mais interessante, irmãs, é que grande parte do trabalho do templo é em favor de nossos antepassados. Então a gente, quando avalia o porquê que nós vamos ao templo, a gente só faz a ordenança por nós uma vez. E todas as outras vezes que nós vamos, embora há vamos dizer assim, há um fortalecimento espiritual, nós somos revestidos com o poder do alto, todo o trabalho que é feito lá é por nossos antepassados. Então, passamos uma vez por nós e as outras vezes serão por nossos antepassados. A grande questão é que quando nós fazemos isso, nós estamos sendo literalmente envolvidos na coligação de Israel do outro lado do véu. E esse é o propósito da nossa aula hoje. E aí eu gostaria de ver um vídeo com vocês aqui. O nosso profeta que faleceu no início, no final do mês passado, né? 2 semanas atrás, ele falou algo interessante sobre a questão de não podemos ser salvos sem os nossos mortos. Deixa eu logo já. Pronto. A volta de Elias à terra aconteceu no primeiro templo construído nessa dispensação, onde ele e outros mensageiros celestiais, sob a orientação do Senhor, transmitiram as chaves especiais da autoridade do sacerdócio à igreja restaurada. Moisés conferiu as chaves da coligação de Israel. Elias conferiu as chaves da dispensação do evangelho de Abraão. E Elias, o profeta, veio para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Com isso, a afeição natural entre as gerações começou a crescer. Essa restauração foi realizada pelo que às vezes é chamado de Espírito de Elias, que é uma manifestação do Espírito Santo que presta testemunho da natureza divina da família. Desde aquele momento, as pessoas do mundo inteiro, não importa a religião, estão reunindo registros de parentes falecidos em escala sempre crescente.
Elias, o profeta, veio não só para incentivar a busca dos antepassados, ele também tornou possível às famílias unirem-se eternamente, transcendendo os limites da mortalidade. Na verdade, a possibilidade de selar as famílias para sempre é o verdadeiro motivo de nossa pesquisa. O Senhor declarou, por intermédio do profeta Joseph Smith, estes princípios referentes aos mortos e aos vivos não podem ser negligenciados no que tange à nossa salvação, porque a sua salvação é necessária e essencial à nossa salvação. Eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados, nem podemos nós, sem nossos mortos, ser aperfeiçoados. Muito bom. Pergunto de vocês. Por que vocês acham que o Senhor organizou o trabalho, esse trabalho vicário? Por que vocês acreditam que ele organizou esse trabalho? Bom, vai ser um chute, tá, professor? Eu acho que é para que as pessoas que já faleceram, que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho e de fazer suas ordenanças enquanto vivos, pudessem fazer estando do outro lado do véu. E para que as famílias possam ser, né, seladas e possam ser eternas. Eu vi outro dia no livro Princípios do Evangelho que a igreja ela é muito mais organizada no reino espiritual do que aqui no reino físico. Então, eu não entendi muito bem a última parte que ele falou, que foi que nós precisamos dos nossos mortos, eu não entendi muito bem. E eu acho que é por essas duas coisas que eu falei no início. Muito bom. Faz todo sentido o que você falou, Daniele. E você, Sabrina? Para mim, é porque a exaltação a gente faz em família. Então, se os nossos antepassados não tiveram essa oportunidade que a gente está tendo em vida, é exatamente por isso que ele nos faz fazer o trabalho vicário, para que a gente tenha essa oportunidade de sermos exaltados todos juntos. Muito bom. Excelente. Tudo que vocês falaram é excelente, é exatamente isso. O trabalho, ele foi organizado para que todo ser humano, né, todos nós, todas as almas viventes que foram criadas por Deus, tivéssemos a oportunidade de voltar à presença de Deus e ser como Ele é. Então, o batismo, a confirmação, a investidura, o selamento. Então, tudo isso foi organizado para que outras pessoas pudessem fazer pelas pessoas justas, por todos os filhos de Deus. Uma vez que o Senhor já sabia que haveria esse período de escuridão e sabia que muitos de seus filhos, mesmo justos, não teriam acesso a essas ordenanças. A gente viu, inclusive, no vídeo que o profeta ele falou sobre o Elias, né? Quando Elias ele deu as chaves do selamento. A gente vai aprender um pouco sobre isso, porque quando a gente fala no plano e nas chaves, uma coisa fica muito claro para nós. Esse trabalho, quando ele foi organizado e da maneira que ele é organizado, é uma prova de amor e da justiça de Deus. Ele não deseja que seus filhos sejam privados das bênçãos da salvação por terem vivido sem o evangelho. Então, isso a gente aprende lá no Alicerce da Restauração, no capítulo 16. Porque quando a gente fala sobre justiça e misericórdia, que Deus seria esse que tiraria o evangelho da terra no período de apostasia e muitos seus filhos durante quase 2000 anos não teriam acesso a essas ordenanças. E aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer ou não puderam, né, até então receber o evangelho por meio dos seus missionários, como seria? Como faríamos, né? Então, é esse detalhe dessa organização que nós compreendemos que é uma prova de amor e justiça de Deus. Assim como foi a expiação do nosso Salvador Jesus Cristo.
Uma coisa interessante que ele falou no vídeo dele foi sobre Elias no templo de Kirtland. Então, semana passada nós aprendemos sobre isso. Então, após o templo ser dedicado, após uma reunião, Joseph Smith e Oliver Cowdery, eles foram por trás de uma cortina. E a partir dali eles começaram o quê? A receber ministração. Inclusive o Salvador Jesus Cristo foi um. E aí ele começou a receber as chaves. E aí foi quando ele recebeu as chaves do selamento. Existe uma grande questão, porque esse aparecimento de Elias se cumpriu uma profecia que foi feita em Malaquias 4:6. Vocês sabem que profecia é essa? Sim, que na última dispensação ele iria retornar à Terra e devolver essas chaves. E essas chaves, Daniele, qual é o propósito dessas chaves? É para poder que o coração dos filhos, né, seja rendido aos pais e dos pais aos filhos. Perfeito, isso mesmo. Lê pra gente aí esse slide. Tá. Elias veio para plantar no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos se volta para os seus pais. Muito bom. Eu pergunto para vocês, qual é o significado de o coração voltar para os seus pais, para os seus antepassados? O que seria isso, essa figura de linguagem? Posso falar? Seria, no caso, que. Pode, Pode pode falar, falar. Vai lá, Sabrina, depois a Dani. Para mim é o fato da gente entender o real significado da família. É quando a gente se volta ao nosso coração, a gente está dando tudo de si, mostrando que a gente entende o valor que a família tem para gente. Muito bom. Excelente, Sabrina. Daniele? bom, seria, no caso, que ele fala aqui que foram feitas promessas aos pais, né? E para que Uhum. volte o coração dos filhos e volta dos seus pais. Seria para que, no caso, essa geração que foi abençoada, né, com essa vinda, com essa última dispensação, com o evangelho de Jesus Cristo restaurado, seria para que essa geração fosse a responsável por coligar do outro lado do véu as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o evangelho, né? Por exemplo, os avós, bisavós, pais, porque se a gente for parar para pensar, a igreja ela é muito nova, né? Ela tem 200 anos, né, mais ou menos. Então, Uhum. antes disso, pessoas foram e não conheceram, né, o evangelho de Jesus Cristo. Então, com a obra vicária, a gente e a igreja organizada do outro lado do véu, né, eu acredito que esse trabalho esteja sendo feito. Muito bom. Mas eu vou voltar fazendo novamente a pergunta para vocês, mas pensem um pouquinho. O que significa, tá? O seu coração, o teu coração se voltar para os teus pais, para os teus antepassados. O que seria isso? Porque essa é a promessa de Elias, né? Que o coração dos filhos se voltaria para os pais. Eu não sei responder, não vou nem chutar. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você entender e você sabe a resposta. O que acontece quando você faz a sua pesquisa genealógica? Qual é o efeito que tem em você? Eu acho que felicidade, né? Poder saber que meus pais, meus avós, bisavós estão sendo ordenados. Eu acho que felicidade. Muito bom, felicidade. Me diz uma coisa. Vocês, quando fazem a pesquisa de genealogia dos familiares de vocês, vocês fazem por qual motivo? Eu Eu acho, sei. eu passo pelo seguinte motivo. Eu sei que é uma ordem do Senhor. O Senhor, quando ele Perfeito. veio,
E na Bíblia e no livro de Mórmon, ele deixou bem claro a ordenança do batismo, né? E de perseverar até o fim. E depois as outras ordenanças. Então, eu sei que é uma ordem do Senhor. Então, se é uma ordem do Senhor, ela tem que ser cumprida. Então, se eu cumprir e sei que através da pesquisa genealogia, né? E no Aham. templo, através da obra vicária, tem a possibilidade dos pais, avós, bisavós, tataravós fazerem, eu tenho que fazer. Então, é eu cumprindo uma ordem do Senhor. Muito bom. Então, esse a gente já tem um ponto. Um dos motivos de nós fazermos trabalho de genealogia é obediência aos mandamentos. O que mais deve nos motivar a fazer esse trabalho? Sabrina, Jaqueline, seja bem-vinda. Samantha. Para mim é o amor. Apesar de serem antepassados que eu não conheci, outros que eu nunca nem sequer ouvi falar, eles fazem parte da minha família, tanto por parte de pai como parte de mãe. E do mesmo jeito que se eu não tivesse a oportunidade em vida de conhecer o Evangelho, eu iria querer que meus descendentes fizessem o trabalho por mim, é o mesmo que eu procuro fazer pelos meus antepassados. A- eles têm uma escolha, né, no pós-vida, né, aceitar ou não. Mas eu Aham. estou fazendo a minha parte, que é dar a oportunidade para eles da gente um dia se reencontrar. Perfeito. Muito bom. Então, olha só que interessante. Quando nós fazemos o trabalho de Tempo História da Família, provavelmente isso já aconteceu com vocês, não vai acontecer. Você acaba criando um elo de ligação com o teu antepassado, mesmo sem você ter tido contato nenhum. Então, isso é voltar o coração aos pais. E aí, quando a gente fala dos pais, a gente fala da nossa genealogia, da linhagem de nossos pais. Então, realmente é um trabalho de amor. Então, tem obediência? Tem. Mas conforme nós vamos fazendo, sendo obedientes inicialmente, e começa a fazer esse trabalho, nós vamos adquirindo o amor por uma pessoa que a gente nunca viu, né? E só ouviu por meio dos nossos antepassados. E muitas vezes a gente nem ouviu, mas nós sentimos quando realizamos as ordenanças por nossos antepassados. Olha só o que o presidente Joseph Field Smith ele falou a respeito de sermos salvadores do Monte Sião. Voluntário para ler. Eu posso ler. Por favor, Ana. Como eles se tornarão salvadores no Monte Sião? O maior de todos os deveres que se exige dos filhos dos homens é procurar os seus mortos. Portanto, aqueles que são batizados por seus mortos são salvadores no Monte Sião, e precisam receber suas abluções e unções por seus mortos da mesma forma que para si. Muito bom, obrigado, Ana. E o que nós aprendemos com essa declaração do presidente Joseph Field Smith? O que chamou mais a atenção de vocês? O que vocês acreditam que seriam ser salvadores do Monte Sião? Quem vocês conhecem das Escrituras que também é conhecido como Salvador? Era isso que eu ia comentar, que ele quis fazer essa analogia, né? Do Salvador conosco, de que nós iríamos servir como esse símbolo. Então, no momento que nós estamos ali sendo batizados, fazendo alguma ordenança pelos nossos antepassados, nós estamos servindo como salvadores, né?
em pessoas que estão oferecendo o seu tempo, a sua bondade, né? E servindo como testemunha de Cristo naquele momento. Muito bom. Obrigado, Jaqueline. É isso mesmo. Samantha? Eu acho que aí fala, né, que quando nós realizamos as ordenanças no templo, por aqueles que já faleceram, nós estamos fazendo por eles o que eles não puderam fazer por si mesmos, exatamente como o Salvador fez por nós. E essa situação mostra que o trabalho de genealogia, as ordenanças que a gente faz no templo, pelos nossos antepassados, elas são uma parte muito, muito importante e essencial, na verdade, na obra redentora de Jesus Cristo. Então, assim como ele é o nosso redentor, é o nosso salvador, nós participamos de uma forma simbólica dessa redenção quando a gente ajuda os nossos antepassados a receber as bênçãos do evangelho também. Uhum. Muito bom, Samantha. Excelente. Você e Jaqueline tocaram num ponto principal. Nos assemelhamos muito ao Salvador. E o mais interessante é que nós somos salvadores no Monte Sião, ou seja, no templo. E aí a questão, né? E como nos tornamos? E aí o profeta de Deus, ele fala, por meio do dever que todos nós precisamos incorporar, né? De procurar os nossos antepassados, fazer o trabalho de genealogia. E aí ele fala, ele promete, portanto, aqueles que são batizados por seus mortos são salvadores do Monte Sião e precisam receber suas abluções, os sonhos de seus mortos, da mesma forma que recebeu para si mesmo. Quando eu estava vendo essa citação, eu fiquei me perguntando, quando a gente fala sobre Salvador, a gente se remete ao Senhor, mas tudo que ele fez foi por obediência ou por amor a nós? O que vocês acham? Foi por obediência ou por amor a nós? As duas coisas. Pelas duas coisas. Muito bom. E quando nós falamos de nós, a gente precisa fazer por obediência ou por amor? Provavelmente os dois, né? Mas olha só que interessante o que o Elder Richard J. Scott ele fala sobre esse trabalho no templo. Um voluntário para uma voluntária para ler. Será que vocês, jovens, querem um modo seguro de eliminar a influência do adversário em sua vida? Dediquem-se à pesquisa de seus antepassados. Preparem o nome deles para as ordenanças vicárias que podem ser realizadas no templo. E depois vão ao templo para servir de procuradores. Muito bom. Alguma coisa chamou a atenção de vocês ou vocês já tiveram alguma experiência significativa a respeito de um antepassado de vocês, se vocês encontraram os nomes? Alguém gostaria de compartilhar uma experiência em que, ao ser um salvador, né, no Monte Sião, você percebeu que você sai com revestido do poder do alto? Eu tenho a impressão que vocês ficaram tudo tímidos depois da conferência, tão reflexivos ainda. Então, eu vou fazer uma pergunta diferente para vocês. Por que vocês acham que o trabalho do tempo e História da Família oferece proteção tão grande contra o adversário? Ou vocês discordam? Não, a gente não sai com proteção nenhuma. Sabrina, É,
para mim é porque a gente está sendo protegido não somente pelo Salvador, a gente está sendo protegido pelos nossos antepassados. E falando de uma experiência, eu lembro quando eu fui levar o nome do meu pai para o selamento dele com a primeira esposa. Né, meus pais em si eles não são selados. Né? O pai acabou falecendo antes da gente poder se selar. E acabou que a minha mãe se selou com o outro marido dela, né? Então a gente não teve a oportunidade de se selar em família. Mas quando eu fui fazer a minha investidura, eu senti que eu precisava levar o nome do meu pai para se selar com a primeira esposa. Né? Então, quando eu estava na sala de selamento, fazendo a ordenança por eles dois, eu senti tanto uma proteção quanto um amor muito grande. Né? Eu não cheguei a conhecer a primeira esposa do meu pai, ela já tinha falecido depois que eu nasci, mas eu sinto profundo amor quando meus irmãos falam dela. E eu sentia que eu precisava dar essa oportunidade, né, para eles se selarem. Né, a minha irmã já tinha levado o nome dela, da primeira esposa dele no templo para fazer as ordenanças por ela mesma, né, mas o selamento ainda estava pendente. Né, e era uma coisa que a gente estava deixando para lá, digamos assim, porque a gente queria se selar em família. Né? A prioridade era que selasse tanto a minha irmã, junto com a minha mãe, meu pai, né, nós quatro, mas como a gente não teve essa oportunidade, a gente acabou vendo que provavelmente ainda iria demorar bastante. Né? Eu senti que eu deveria levar o nome deles para fazer aquela ordenança. E eu me senti muito bem depois disso. Né? Fiquei arrependida por não ter levado antes, né? Então, Mas foi uma experiência muito significativa para mim, porque quando eu fiz minha investidura, eu não tinha ninguém da minha família. A minha intenção é que eu tivesse minha irmã, minha mãe lá, mas eu não tinha ninguém da minha família. Eu ainda tinha ido por uma outra estaca, não tinha ido nem pela minha estaca, eu tinha ido pela caravana da estaca Cabanagem, eu era da estaca Coraci. Mas foi uma experiência muito significativa para mim, porque eu consegui sentir a presença dele lá. legal. Obrigado, Sabrina, por compartilhar. Esse poder, ele é real. Eu acredito que, embora muitos não tenham falado, mas já sentiram esse poder. Você sair revestido do poder do alto por realizar ordenanças por seus familiares. Eu lembro que o Helder Costa, na época que ele era presidente da área, lá por 2010, 2011, ele fez um desafio para todos nós. Ele disse que nós precisávamos receber a bênção por inteiro. Então, nós precisávamos fazer a nossa pesquisa, colocar no sistema, pegar o nome, imprimir, né, e levar ao templo. E ele falou que existia ele prometeu, ele fez uma promessa de algumas bênçãos grandiosas para todos aqueles que pudessem e que buscassem a bênção por inteiro, né? Ou seja, além de pesquisar, levar, submeter e realizar as ordenanças. O... Quando nós pensamos no trabalho do templo, nós temos que pensar como um trabalho de amor, porque a promessa de Elias, que foi feita de que o coração dos filhos, né, se voltaria ao dos pais e dos pais aos filhos, é de que nós vamos pertencer a uma única família. E aonde o sentimento que deve constar, o sentimento que vai permear todo esse trabalho, sempre será o amor. O amor deles de gratidão por nós, quando fazemos as ordenanças, e nossa por eles, quando nós sentimos que essas ordenanças são aceitas. Quando o elder Richard J. Scott ele falou sobre esse trabalho, ele disse o seguinte, que esse trabalho ele é dividido em duas partes, né? E as duas partes, ela é dividida da seguinte forma, né? E talvez se você ainda não fez a sua pesquisa genealógica, você pode buscar e fazer. Ele diz a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: se fazer
onde vocês começam a encontrar os nomes para o templo? Então, a primeira pergunta que você tem que ter em mente é essa: aonde? Onde você começa? Por exemplo, vocês começaram a fazer onde a pesquisa de vocês, familiar? Vocês têm alguma historinha, alguma história, algum relato da pesquisa de vocês, onde vocês foram buscar? Eu comecei a fazer lá no, na época ainda era CHF, agora é CFS, lá no templo, no Centro de Pesquisa de Genealogia mesmo. Legal, bem na fonte ali, né? Sim. Bem no Eu não tempo, já sabia pegando muito os. o novo sistema, então, como sempre tem alguém lá, inclusive eu peguei um rapaz muito solícito nesse dia e estava bem empolgado até comigo. Quando a gente ia encontrando os nomes, assim, a gente encontrou bastante. Só que chegou uma hora que já não dava mais para fazer, porque eu tinha que voltar para o trabalho e mas aí foi muito bom esse dia. Legal, muito bom. Samantha? Eu comecei com as minhas avós, quando elas eram vivas ainda. Eu lembro que tinha, eu acho que ainda tem aquele caderninho que a gente Uhum. coloca os nomes, né, dos nossos, os nossos nomes dos nossos antepassados. E eu gosto muito de conversar com idosos, então eu ia para casa das minhas avós e a gente ficava batendo papo muito tempo. E aí eu comecei a conversar com a minha avó sobre os nossos antepassados, fui perguntando nomes para ela e ela foi me contando histórias, a mesma coisa, tanto do lado materno quanto do lado paterno. E aí o que ela lembrava e foi me falando, eu fui acrescentando na minha árvore, os meus irmãos foram acrescentando também. E depois, com o tempo, com a tecnologia, a gente conseguiu encontrar muitos mais nomes com o que a gente tinha começado, com o que ela tinha informado para a gente, documentos que elas nos deram, a gente conseguiu depois, com a tecnologia, encontrar muitos mais nomes do que a gente já tinha. Legal. É interessante esses casos. Eu tive recentemente uma grata, como é que eu posso dizer, surpresa, quando eu descobri que eu imaginei que somente meu grupo familiar, né, ou seja, meu pai, minha mãe, minhas irmãs e agora meus filhos, pensei que somente nós eram membros da igreja. Mas aí, quando eu estava fazendo a pesquisa, buscando nomes no site da igreja, e aí apareceu um nome, e esse nome era muito familiar. Peguei e liguei para o meu pai. E aí eu falei, pai, esse nome aqui você conhece? Aí ele disse, ah, sim, esse daí foi o meu tio-avô. Aí eu, seu tio-avô disse, aí ele começou a falar, e disse assim, inclusive, a minha prima, né, falou, a minha prima, ele falou, ela é membro da igreja, mora no Canadá. E ele pensou que não, ela mandou uma mensagem para mim. E aí eu descobri que eu também tenho uma prima de segundo grau em Brasília, que ela é membro da igreja também. Então a gente começou a se conectar e trocar informações para poder aumentar o nossa árvore familiar. E essa promessa ela é real. Existem vários mecanismos, né? Então, assim, aonde você vai encontrar, pode ser no próprio documento pessoal dos nossos pais, já dá para começar. E aí, o que fazemos com esse nome? São as duas perguntas que o Andrew Scott fala. E aí ele continua. E quando começar esse trabalho? Né? Ou seja, onde encontrar os nomes, o que fazer com os nomes e quando começar. E aí o Elder Scott falou o seguinte: comece agora. Prometo que o Senhor vai ajudá-lo a encontrar um meio. Então, quando nós pensamos no trabalho e na alegria de redimir os mortos, nós temos que enxergar esse trabalho como o Salvador enxergou o trabalho que foi designado a ele ainda na pré-existência, como um trabalho de amor. Um trabalho que vai requerer muito sacrifício, que em alguns momentos a gente vai se sentir meio que obrigados ou com fardos muito pesados para carregar, mas esse trabalho a gente não pode se eximir dele, porque nós somos salvadores no Monte Sião. Vou mentir, mas é exatamente assim que eu estou me sentindo agora. Porque eu já, é sério, eu já fiz bastante, né? Já fiz muitos, muitos, muitos. E tem alguns, porque na realidade a história, a minha história, ela é complicada. Eu não vou mentir, ela é complicadinha. Então eu já fiz muitos e tem alguns que não estão como parentes ligados, né, à minha árvore, Uhum. mas que abre aspas, estiveram ali na história.
E eu sinto bastante, como bem a Sabrina disse, né, que ela sentiu, que ela deveria fazer, eu sinto que eu devo fazer. Eu já tentei muito, já fiz muita coisa aí, parece que não vai. Eu estava até agora olhando o e-mail de autorização, ainda não saiu. Sempre o e-mail volta, o último e-mail agora eu já mandei uns 20, sério. E agora eu fui olhar, aproveitando aqui da aula, eu fui olhar o e-mail, estava como negado de novo. E eu não sei, eu me entro até meio que no desespero. Então é complicado, porque a gente tem tanta coisa, né, para fazer, para resolver, e aí ainda tem essa situação. Mas eu já fiz bastante, a minha está bem avançada já. Só desses parentes aí que estão fora, entre aspas, que eu preciso pedir autorização, é que está dando esse problema. E para conseguir autorização foi uma situação complicada. Eu consegui o papel e tudo. E aí mandei lá para o sistema, todo tempo faltava uma coisa. Às vezes um ponto, uma vírgula, aí tinha que corrigir. E até agora não saiu, não. Legal. Continue, Daniela. Esse é o trabalho. Se fosse fácil, não era ser Salvador, né? Vale. Mas continua, esse é o trabalho. Ser salvadores do Monte Sião, né, que é sacrifício, né? E a felicidade que vem, ela é muito grandiosa. Eu tive muitas experiências, principalmente no batistério. O batistério é um dos lugares aonde, na minha opinião, tá? Na minha percepção, ali os espíritos eles ficam se comunicando, sabe? Eles ficam se alegrando, porque ali é o primeiro passo que é dado. E eu já tive muitas experiências sagradas no batistério. Faz um bom tempo que eu não vou no batistério. Mas quando a gente pensa no trabalho de salvação, ele é um trabalho de alegria, de felicidade. E ele nos ajuda a sair revestido com o poder do alto. Eu gostaria de fazer alguns convites para vocês. Tá? Eu sei que vocês são muito atarefados e tem muitas coisas para fazer, mas eu gostaria que vocês pudessem fazer esses compromissos. O meu pedido para vocês é o seguinte: reservem, pelo menos durante a semana, pelo menos 1 hora e meia. É 1 hora e meia. Se você me disser que não tem 1 hora e meia durante a semana, eu vou acreditar, mas eu vou entender que ainda assim você pode conseguir essa 1 hora e meia. Tá? O primeiro compromisso para nossa aula é o seguinte: encontrar o nome. Então, o primeiro compromisso que a gente precisa assumir hoje é o seguinte: encontrar o nome. E comprometer-se a ir para casa, abrir o Family Search e encontrar o nome de um antepassado, para o qual as ordenanças ainda não foram realizadas. Então, é um nome. Você tem que olhar lá na sua árvore familiar ou encontrar um nome e ver qual é a ordenança que não foi feita. Tá? Esse é o primeiro compromisso. O segundo compromisso é o seguinte: não necessariamente agendar uma viagem, porque a não ser que alguém esteja na classe que more muito longe. Mas se a gente mora aqui próximo ao templo, a ideia é que vocês possam agendar uma sessão para levar esse nome específico, para realizar a ordenança. Eu não tenho nenhum nome. Eu olhei lá, todos os meus já estão feitos, não tem pendência nenhuma. O que eu faço? Consegue um nome de algum membro da ala ou da estaca. Mas assim, eu estou falando, eu tenho muitos nomes no templo para se utilizar, mas a gente vai ser salvadores do Monte Sião, do nosso grupo familiar ou dos familiares de nossos irmãos da ala. Tá bom? Esse é o segundo convite, compromisso. O terceiro é vocês conversarem com um parente mais velho para ouvir e registrar uma história de família. Pergunto, alguém aqui já fez isso? A Samantha comentou, né, que ela gosta de conversar. Mas vocês já tiveram essa oportunidade de conversar sobre o antepassado de vocês e saber qual a origem dele ou alguma história dele? Eu, uma vez, antes do meu bisavô falecer, né? Eu não tinha tido muito contato com ele. E eu fui lá, eu não lembro qual era a cidade, mas acho que Marituba. E eu fui lá, né, com ele, me apresentei para ele, levei meu filho para conhecer ele, meu filho ainda era bebê.
E aí eu conversei com ele sobre que eu estava fazendo minha árvore familiar, que como ele tinha bastante conhecimento, né, ainda sobre a família, porque eu já tinha conversado com meus avós e minha avó, aliás, e ela não quis me dar muita informação, né? E aí eu fui lá conversar com ele. E ele, apesar dele já estava bem idoso, ele ainda estava bem lúcido. Ele falou, olha, eu não gosto muito disso. Ele falou que ele já tinha filhos que já tinham ido lá, né? Aham. Que eram membros da igreja, mas de Manaus. E aí eu falei para ele que aquilo era importante para mim, né? E ele pegou e ele falou que ele nunca tinha dado nome para ninguém. E ele pegou e me deu dois nomes, da mãe dele e Legal. da avó dele. E aquilo eu fiquei bem feliz, assim. Pelo menos dois nomes eu consegui. Legal. Muito bom, Jéssica. É Professor, difícil. esse terceiro desafio eu não vou conseguir, porque o da minha mãe, eu já estão todos feitos e não tem mais com quem buscar, porque os pais são falecidos, né, os avós são falecidos e os irmãos também, já faleceu todo mundo. E do meu pai a mesma coisa, já está tudo feito e não tem mais o que buscar, porque já foi feito os tios, todinho, já foi feito os nomes. Dentro Aí, do. hã? Oi, Dani. Não, só para dizer que esse terceiro compromisso ele está relacionado a recordações. Então, é uma história do teu antepassado que você vai lá no aplicativo e registra a história desse teu Ah, antepassado. é para registrar a história deles. Ah, tá, entendi. Isso, Colocar fotinho, exatamente. essas coisas, né? Para Exatamente. deixar bem bonitinho lá. Exatamente. Ah, tá, já entendi. Já foi me solicitado isso também já. Por exemplo, eu conversei com meu pai e aí eu falei, eu queria saber da onde saiu, porque a origem do nome é espanhol, né? Apesar do meu Souza ser com Z de português, deveria ser com Souza com S, né? Como é o da região aqui, tem muito Souza, principalmente cearense. E aí eu descobri que um primeiro antepassado que tem registro dele, ele casou com uma índia. Ele foi caçar, ele era novo, solteiro, foi caçar e encontrou uma índia. E aí ele tomou essa índia para si e teve 32 filhos com ela, né? E a minha inspiração. Então, a partir daí, eles começaram a povoar uma região que se chama Quixadá, no Ceará. Então, os ramos da família é Nogueira, Souza com S, né, e Alves. Então, Alves, Souza com S e Nogueira são os grupos familiares. E aí, quando eu vou na genealogia lá no Family Search, que eu entro em Quixadá, e aí eu sempre encontro o nome, porque já foi registrado, já foi indexado. Então, é uma ótima oportunidade da gente pesquisar. Orem a respeito. Busque ao Senhor e ore por seus antepassados. Eles irão procurar vocês. Alguém mais tem uma experiência assim, descobriu de um antepassado, um que foi muito difícil ou que foi muito simples de conseguir? Por exemplo, Ana Matias, você chegou a ter uma grata surpresa, por exemplo, em relação ao antepassado seu? Eu faço muito o trabalho de história da família com a minha mãe. Então, tudo que Uhum. ela põe na árvore dela vai para mim, enfim, a gente faz bastante esse trabalho juntas. E Legal. uma vez que eu me senti muito, muito grata foi quando a gente fez da minha avó materna. Foi a minha mãe que fez por ela e a gente foi juntas no templo. Foi um dia muito especial, porque nós três éramos muito próximas, né? E minha avó morreu de câncer, não conheceu o evangelho, e aí, com, graças à história da família, a gente conseguiu fazer todas as ordenanças dela já. Então, eu sou muito Muito grata. bom. Que legal. Então, assim, jovens, irmãs, eu gostaria de fazer um desafio para vocês, e o desafio tá lá, eu vou mandar isso daí lá para vocês. Estão no grupo? Se não estão, eu vou pedir para o Anderson dar um jeito de encaminhar para vocês. Mas que possamos ser salvadores do Monte Sião.
Existe uma felicidade que advém do trabalho que nós realizamos com nossos antepassados, que de nenhuma outra forma nós recebemos, nós temos. Então, eu sei que o Salvador ele vive e que como é gratificante poder a gente levar o nome dos nossos antepassados e ter a certeza e o sentimento de que eles receberam suas ordenanças. É fato, quando nós pensamos nos alicerces do templo, nós temos que pensar no propósito principal dele, que é realizar ordenanças, que é salvar os nossos antepassados e ter o privilégio que nós temos de receber todas as ordenanças para um dia comparecermos no tribunal do Senhor e podemos dizer, né, que desejamos estar com Ele. Cristo vive essa sua obra. Gostaria de concluir a aula com essa citação novamente do presidente Joseph Fielding Smith. Como eles se tornarão salvadores do Monte Sião? O maior de todos os deveres que existe dos filhos dos homens é procurar seus mortos. Portanto, aqueles que são batizados por seus mortos são salvadores do Monte Sião e precisam receber suas abluções e unções por seus mortos, da mesma forma que para si mesmos. Então, Cristo vive essa sua obra e como o Salvador nos ama, nós precisamos amar os nossos antepassados. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito bom. Anderson, algum comentário? Não, tudo certo. Tudo certo? Muito bom. A próxima aula que nós vamos ter é sobre consagração pessoal. E aí nós vamos ver aí 3 discursos de Todd Christofferson, Stephen Wolfson, né? Wolfson, não sei como é que é o nome, e o Neil A. Maxwell. Então, que nós possamos aí nos preparar, eu vou estar passando para vocês os links desses discursos. Para a gente encerrar, eu gostaria de um voluntário, uma voluntária para nos oferecer oração.